unidos para a guerra, pois o fim chegou. Na terra os quatro ventos foram soltos para dizer que o dia do Senhor se aproximou. Todo o universo se levanta para ver a última batalha, o bem vencendo o mal. Cristo, o Cordeiro, nosso príncipe da paz, vestiu a armadura de Miguel e vai voltar. Breve virá, breve Jesus voltará. Breve virá, breve Jesus. Uma boa noite, queridos amigos, queridos irmãos, aqueles que estão se conectando ali. Realmente um privilégio novamente estarmos na casa de Deus, né? Como está a professora Daniele? Muito bem, boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais um domingo, né? Um dia de louvarmos e adorarmos o nome de Deus, aqui também no culto de domingo. E cultos sempre ótimos, né? Falando um pouquinho do mistério da profecia. Tem sido sempre muito abençoado, graças a Deus. Amém. Qual é o título? Temos aqui do lado, né? Desvende o mistério e compartilhe a esperança. Exatamente. É tempo de compartilhar a esperança, né? Nesses últimos tempos a gente tem ouvido muita notícia ruim. Então, notícia de esperança é o que anima as pessoas, né? Exatamente. Nós queremos aqui já dar também boas noites àqueles que estão aqui entrando. Por exemplo, a família da Maia já está desejando aqui boa noite, povo de Deus, feliz semana.
Valdemir Trindade já está assistindo, né? Júlia também, aí, boa noite. Algo interessante também, nós vamos a pedir aí a nossos amigos que estão assistindo, você pode tirar uma foto também ali, sim? Tire uma foto e envie aqui nas redes, né? Pode enviar aqui, pode enviar ali, irmãos da igreja enviem aí no grupo, temos grupos aí do WhatsApp, envie aqui mesmo no Facebook, no final, iremos... A gente vai mostrar essas fotos, né? Vamos mostrar, e é né? uma maneira também da gente ficar mais próximo. Mesmo a gente estando longe, a gente vai estar perto e sabendo de onde as pessoas estão assistindo com a família, sozinhos, na sala, na cozinha, a gente não sabe como é que está sendo, né? Então, é uma maneira da gente se aproximar um pouco mais, mesmo em tempos de distância. Sim. Algo importantíssimo também, o mais importante talvez, deixe seu pedido de oração, deixe aí um pensamento, quer compartilhar algo conosco, coloque aí, nós estaremos orando no final também, por você. Então, vamos orar também, pedir a bênção de Deus, para começarmos. Vamos orar então, queridos. Senhor nosso Deus, te agradecemos, Senhor, por tantas bênçãos que o Senhor tem nos dado. Te agradecemos porque sentimos o teu cuidado e a tua proteção em cada instante da nossa vida. Que o Senhor possa abençoar mais um culto. Estamos começando no primeiro dia da semana, já falando contigo, já pedindo a tua presença para todos os outros dias. Que o Senhor possa estar habitando aqui, também nos lares que estão assistindo, que as pessoas se sintam tocadas pelo teu Santo Espírito. Em nome de Jesus. Amém. 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 Agora temos um momento especial. Quem é a pessoa? Nós vamos ter um louvor especial com o irmão Antônio. Enquanto o irmão Antônio ele vai cantar, fique à vontade para você entregar a sua oferta, seus dízimos. A gente tem algumas maneiras, né? O aplicativo 7Me. E se você também não tem muita habilidade com o aplicativo, você pode guardar, entregar para um ancião da sua igreja, entrar em contato com o pastor da sua igreja. Mas é um momento de fidelidade e adoração. E para a gente ter esse espírito, a gente vai ouvir com atenção aí o hino que nosso irmão Antônio preparou com todo carinho. Achei em ti, meu grande amor, me derramei ao ver tuas mãos, Senhor. Suas feridas sofreste assim pra me dar vida. Eu me rendo aos teus pés, que foram pregados por me amar. Eu me rendo aos teus pés, Senhor, para te adorar. Achei em ti meu grande amor, me derramei
me dar vida. Eu me rendo aos teus pés, que foram pregados por me amar. Eu me rendo aos teus pés, Senhor, pra te adorar. Eu me rendo aos teus pés, que foram pregados por me amar. Eu me rendo aos teus pés, Senhor, pra te adorar. Te adorar, Senhor. Amém, Senhor. Boa noite, tudo bem com você? Uma alegria poder estar mais uma vez em sua casa. Obrigado por permitir que esta igreja pudesse se conectar com você e parabéns pela decisão de não se afastar de Jesus mesmo sem poder sair de casa. Nesse programa é feito com muita alegria para que cada irmão, mesmo em sua residência, por proteção, não deixe de ser abençoado pela mensagem da palavra de Deus. É uma alegria para mim poder estar aqui com você e uma grande honra. Tenho uma pergunta para te fazer. Você está gostando deste programa? Comenta aí, por gentileza. Você tem gostado dessa série de estudos que temos feito a respeito do mistério que existe nas profecias? Comenta aí, você já assistiu? Lembrando que este é o 5º episódio deste programa. Hoje nós iremos analisar sobre uma vida diferente, uma vida que traz esperança. Deixa eu recapitular com você aqui o que nós já estudamos. E desde já, eu já quero falar, se você ainda não tem este livro que temos usado como um guia de estudo para estudarmos a palavra de Deus, esse livro maravilhoso chamado O Mistério da Profecia, escrito pelo pastor Mark Finley e pelo Loron Wade, você deve ter um, eu te sugiro, tenha um. E, como eu estava fazendo, uma pequena lembrança, uma recapitulação do que já estudamos até aqui. Nós já estudamos que, primeira coisa, no primeiro culto, você lembra, estava aqui o Diego, um grande amigo meu, e nós falamos sobre a necessidade e que nós podemos ter segurança mesmo no mundo em crise, mesmo no mundo em incertezas. A esperança não pode se afastar do nosso coração. Depois eu mesmo vim aqui e falei com você sobre os gritos de Deus e como que Deus tem manifestado os sinais ao longo dos tempos mostrando que Ele está voltando. Depois veio o Luiz Felipe e falou com vocês sobre uma guerra que existe nos bastidores, uma grande guerra, ou chamado um grande conflito, que existe em prol, guerreando contra a minha e a sua adoração, lutando contra o meu e o seu tempo. Depois veio o Diego novamente falando sobre o plano da redenção e como que Adão e Eva pecaram e como que Jesus, desde o Éden, desde o antes do Éden, na verdade, mas no Éden, explicou para o nosso primeiro pai a respeito de um plano que foi elaborado para a salvação do crente.
Você tem acompanhado? Se não tem acompanhado, eu te sugiro, não perca mais. Todos os domingos e quarta-feiras, 19h30, estaremos aqui. Quero aproveitar a oportunidade também para poder mandar alguns abraços que eu não consegui mandar numa outra vez, para uma galera que tem me assistido de longe, de Minas Gerais, o pessoal da igreja do Santa Lúcia, muito obrigado por estarem aqui também. A minha irmã, que provavelmente está assistindo, meu pai, que assiste lá do Espírito Santo, que Deus abençoe vocês. E vocês também, eu convido a você, compartilhe esta live, né? Compartilhe ela, pessoas estão precisando ouvir palavras de esperança. Então, faça o seguinte, clique nesse botãozinho aí de compartilhar, não vai durar um segundo e com certeza vai chegar até alguém que precisa ouvir a mensagem de hoje. Também preciso mandar um abraço para uma pessoa muito especial, a mais especial para mim, que é a minha esposa. Saí de casa e ela ficou meio preocupada porque eu saí sem celular de casa, porque ele estragou, mas falou, eu te amo e fique tranquila, Jesus está comigo e está com você também. Amém? Bom, abraços dados, recados dados, vamos à mensagem de hoje. Convido você a abrir sua Bíblia no livro de Lucas, terceiro evangelista da nossa Bíblia, livro de Lucas, no comecinho do livro, no capítulo, deixa eu lembrar aqui, no capítulo 4. Lucas, no capítulo 4. Provavelmente a sua Bíblia traz um título assim, antes do capítulo 4 começar, A Tentação de Jesus. Já abriu sua Bíblia? Está com ela aberta? A minha está aqui. Minha Bíblia bonita já está aqui, aberta. Se a sua Bíblia está aberta, eu te convido a fazer uma coisa que é muito importante. Nunca, em hipótese nenhuma, tente ler a palavra de Deus sem oração. Se você fizer isso, as coisas não funcionam muito bem. A Bíblia, nós temos o privilégio de ler este livro acompanhado do autor. Então, não queira ler por si mesmo. Sabe quando você recebe uma mensagem no WhatsApp e você não entende direito e ali você tem que perguntar, ei, o que você quis dizer com isso daqui? Pois é, porque muitas pessoas tentam ler a Bíblia sem pedir auxílio do Espírito Santo, eles acabam indo por algumas veredas escuras, alguns caminhos que não são corretos. Então, para não incorrer no mesmo erro, eu te convido, do jeito que você está aí, com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos, vamos pedir o auxílio do Espírito Santo. É só Ele que pode nos ensinar e iluminar acerca da sua palavra. Então feche seus olhos, vamos falar com Deus de novo. Pai querido, temos te buscado, Senhor, e já lhe adoramos através do louvor, já lhe adoramos através das nossas rendas, e agora, Pai, iremos lhe adorar através do estudo da tua palavra. Iremos aprender hoje, Senhor, que somente o Senhor pode nos dar vida e também pode nos dar vida em abundância. Só o Senhor, ó Pai, pode fazer de nós pessoas livres de novo. Só o Senhor pode tirar a nossa cegueira, quebrar as nossas correntes e nos tirar deste cativeiro que é o pecado. Nós iremos reconhecer, ó Pai, hoje, se ainda não reconhecemos, que o Senhor é Deus e que não há nada impossível para o Senhor. Ajude-nos, ó Pai, a entender a Tua palavra nesta noite e que as decisões tomadas sejam para a Tua honra e a Tua glória. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nós iremos ler um versinho só, na verdade um comecinho do verso, para a gente partir do assunto dessa noite. Lucas 4, verso 3. Você já sabe o contexto que é a tentação de Jesus. Jesus foi levado ao deserto, logo depois do seu batismo ele foi levado ao deserto, e lá ele se encontrou, o diabo foi até ele e começou a tentá-lo. E eu quero prestar atenção em um pequeno ponto com você, mas que faz muita diferença. O verso 3. Disse-lhe então o diabo: se és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pão. Ora, aí você pergunta para mim e fala assim, Luiz, mas você não falou que nós iríamos falar de Jesus? O que tem a ver aqui a tentação? Qual é o assunto de hoje? A tentação de Jesus, embora pareça que seria comer ou transformar em pão, não era essa. A tentação de Jesus é
o diabo estava tentando fazer Jesus duvidar de si mesmo. Não era questão de transformar a pedra em pão, era questão de ele reconhecer quem ele é. Se és filho de Deus, transforma essas pedras em pão. Se você voltar comigo, eu não sei como é que é a sua Bíblia, mas se você voltar para mim uma página, você vai ver o batismo de Jesus. Verso 21 e 22, capítulo 3, verso 21 e 22, diz assim: E aconteceu que, ao ser todo o povo batizado, também o foi Jesus. E estando ele a orar, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. E ouviu-se-lhe uma voz do céu, dizendo: Tu és meu filho amado, em ti me comprazo. Ora, no batismo Jesus havia acabado de ouvir o Pai dizendo: Tu és meu filho amado, em quem me comprazo. Depois o evangelista Lucas, ele faz uma genealogia. E ele olha comigo o verso 23, olha. Ora, Jesus tinha cerca de 30 anos ao começar o seu ministério. Ele era como se cuidava, filho de José, filho de Eli, e Eli vem a genealogia, filho de quem? Filho, até o verso 38. Vou resumir, que não dá para ler essa genealogia completa. Verso 38 diz assim: Cainã, filho de Enos, Enos, filho de Sete, e este filho de Adão, filho de Deus. Diferente dos outros evangelistas, Lucas escreve, a genealogia de Lucas vai direto para Deus. Deus, no batismo de Jesus, já havia dito: Tu és meu filho amado. Jesus havia escutado da boca dele que ele era filho de Deus. Lucas deixa essa genealogia aqui muito bem colocada, de propósito, para mostrar que Jesus era filho de Deus. E depois chega o diabo e chega para Jesus e fala assim: Você tem certeza que você é filho de Deus? Talvez eu não tenha certeza não. Para você me provar, faz o seguinte: transforma essas pedras em pão aqui. Aí por isso que Jesus responde: nem só do pão virão, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Não é só exatamente com relação ao pão. Ele estava falando que ele acreditava no que Deus havia falado. Ele não precisava transformar, ele acreditava no que Deus havia falado, que ele era filho de Deus. Bem, aonde eu quero chegar com essa pequena introdução? É que Satanás tem repetido essa mesma afirmação durante a história. Que Jesus talvez não seja filho de Deus. Talvez Jesus seja só um camarada histórico, um bom líder, um líder político, talvez um camarada com boas ideias, com moral, com uma nova índole, com novos ensinamentos. E talvez até você creia assim, que Jesus seja um bom camarada, seja alguém interessante, alguém que pode ensinar-nos alguma coisa, mas ele não é filho de Deus. Então a gente precisa analisar algumas coisas sobre quem foi Jesus, o que ele viveu, se de fato ele viveu e quem ele é para nós. Um camarada chamado Michael Hasel, ele é um arqueólogo especializado em estudos sobre o Oriente Próximo e o Oriente Médio também. E ele é professor da Universidade Adventista do Sul, Tennessee, Estados Unidos. E ele já tem dedicado 3 décadas, 30 anos apenas para o estudo de arqueologia, de fatos históricos acerca da vida de Jesus e dos seus contemporâneos ali do Oriente Próximo no período do Novo Tempo. E com o passar do tempo, ele só tem confirmado a sua fé com os achados. Cada vez que ele acha algo. E eu quero compartilhar algumas coisas com vocês aqui. Recentemente, ele diz que encontraram vários itens que confirmavam o reino de Herodes o Grande. Se você se lembra bem, Herodes foi o rei era o imperador que estava no governo quando Jesus nasceu. Ele também, inclusive, ele recebeu a visita dos 3 reis magos, e quando os reis magos fugiram dele, ele mandou uma chacina com todas as crianças lá de Belém. Você lembra dele? Pois é, o Michael Hasel diz assim, olha, um dos nossos grupos estava escavando na fortaleza de Herodes, em Massada, quando um dos meus colegas encontrou um fragmento de cerâmica quebrada no qual alguém havia escrito: Herodes o Grande
Rei dos Judeus. Ele diz que foi emocionante descobrir um pedaço de cerâmica diretamente dos tempos de Jesus. Arqueólogos também encontraram moedas de prata que eram usadas como dinheiro no tempo do Novo Testamento. Essa moeda de prata, ela tem o nome de tetradracma. Ela é uma moeda que valia mais do que a dracma normal. Dracma é uma moeda que era o salário de um dia. Essa moeda valia 4 dracmas. E era uma moeda que só se usava no templo. De um lado dela, eram cunhada, o povo judeu, eles quiseram adotar essa moeda porque os romanos impediam os judeus de cunharem as suas próprias moedas, o seu próprio dinheiro. E então, o povo judeu, ao invés de usar uma moeda com o rosto de César, eles fizeram uma para eles. E de um lado tinha uma coroa e do outro lado tinha uma imagem de Melcarte, um deus fenício conhecido na Bíblia como Baal. Eles trocaram uma moeda com o rosto de César por uma moeda com o rosto de Baal. Trocou o sujo pelo mal lavado, né? Essas moedas provavelmente eram iguais a que Judas recebeu quando ele traiu Jesus, porque quem pagou ele eram os líderes judeus, não é? E quando Jesus ia no templo, provavelmente ele usava essa moeda, e Paulo provavelmente usava essas moedas em suas viagens. E cada vez que um achado arqueológico, aliás, cada vez que um artefato arqueológico é achado daqueles tempos, a fé dos historiadores e de cada um que gosta de estudar a Bíblia vai sendo fortalecida. As descobertas arqueológicas do Oriente Médio já nomearam mais de 100 lugares e pessoas dos tempos de Jesus. Mais de 100 pessoas. O nome do governador romano que julgou Jesus foi encontrado num escrito numa pedra em Cesareia Marítima em 1992. Inclusive a revista Time publicou isso. E ela escreveu o seguinte: arqueólogos israelenses descobrem o túmulo da família de Caifás, o sumo sacerdote judeu que presidiu o julgamento de Jesus. Você pensa, mas Luiz, onde você quer achar? Onde você quer chegar? Eu quero chegar ao seguinte: ninguém duvida que esses achados de Caifás, Pilatos e Herodes, ninguém duvida deles. Ninguém duvida desses achados. Ninguém acha, não, isso daí é muito antigo, não deve ser verdadeiro. Se conseguimos comprovar de pessoas que foram tão íntimas e próximas de Jesus, por que a gente ainda duvida de que Jesus de fato existiu? Na paisagem da história, nós podemos identificar muitas pessoas, muitas, e muitos líderes também, eu quero deixar claro aqui. Talvez você não pode concordar com as ideias de Confúcio, mas provavelmente você deve reconhecer que ele foi um líder que transformou a sua geração. Talvez você não pode concordar com as ideias de Alexandre o Grande, mas ele também foi um grande líder, um general poderoso no período grego lá da Macedônia. Talvez você não possa concordar com Mahatma Gandhi, mas ele foi um bom líder. Talvez você já tenha ouvido falar de Martin Luther King, de Lutero, da nossa, se não me engano, acho que ela é brasileira, Madre Teresa de Calcutá. Essas pessoas foram grandes líderes e, sem qualquer dúvida, eles exerceram grande influência em muitas gerações. Todos eles, e poderíamos citar muito mais, tiveram grande poder, mas houve outro transformador no mundo, que acima deles e muito mais do que qualquer um, faz a diferença e tem afetado a vida de muitas pessoas até hoje. Existe um texto chamado Vida Solitária, e ele fala sobre este outro líder, que diferente dessas outras pessoas aqui, ele mudou a história completamente. Deixa eu ler para vocês. Esse líder que mudou a história. Ele nasceu numa vila obscura, filho de um camponês. Cresceu em outra vila, onde trabalhou numa carpintaria por 30 anos.
Depois de trabalhar por 3 anos, foi um pregador viajante. Nunca teve uma casa, nunca escreveu um livro, nunca teve um cargo público, nunca teve uma família, nunca cursou uma faculdade, nunca morou numa cidade grande. Ele fez nada, nenhuma dessas coisas que hoje nós achamos que seriam requisito para um bom líder. E esses requisitos que geralmente acompanham a fama. Ele não tinha nenhuma credencial senão ele mesmo. Tinha apenas 33 anos de idade, quando a maré da opinião pública se voltou contra ele. Quando isso aconteceu, os seus amigos desapareceram. Um deles o negou e o outro vendeu ele. Ele passou pelo escárnio de um julgamento. Foi pregado numa cruz entre 2 ladrões. Inclusive, a cruz que ele estava usando também não era dele. Enquanto morria, a sua única posse era disputada de maneira zombosa pelos seus executores. A única coisa que Jesus possuía eram suas roupas. Quando morreu, ele também foi colocado numa tumba que não era dele. 20 séculos se passaram e hoje ele é a figura central da humanidade. Sem medo de errar, eu posso dizer uma coisa para você, que todos os exércitos que já marcharam, todas as armadas que já navegaram, todos os parlamentos que já se reuniram, todos os reis que já reinaram, tudo isso junto, não afetaram tanto quanto a vida deste simples homem que pisou nessa terra, como essa vida solitária. Eu te pergunto, quem foi Jesus? Há pessoas que se perguntam, quem é que tenha sido Jesus? Um grande homem? Nada mais do que isso? Será que ele foi um bom filósofo que deu para a gente algumas ideias de um reino vindouro? Ou será que ele pode ser mais do que isso? Será que Jesus é apenas homem e não podemos entendê-lo como Deus? Você sabe aonde essa pergunta vai? É o seguinte. É que se despimos Jesus da sua figura e da sua identidade e natureza divina, nós caímos num grande problema, porque esse Jesus que pregamos, ele promete vida eterna. E se Jesus é apenas homem, não é divino, não é Deus, essa vida eterna que ele promete não é tão real, porque como que alguém que é humano pode oferecer algo que é eterno? Se Jesus não é Deus, essa vida eterna, ela é algo de apenas uma filosofia de bens materiais, e a aceitação dessa vida eterna é algo de apenas uma opinião humana. Mas se Jesus é Deus, essa vida eterna, ela é real. E negar o convite de Jesus para essa vida eterna é algo extremamente sério. Consegue me entender que identificar Jesus como apenas homem é um problema muito grave? Poucos anos atrás, teve um livro que ficou muito famoso e depois o seu filme, chamado O Código da Vinci. Você provavelmente já tem assistido, eu assisti esse filme e fiquei, inclusive, bem intrigado. A história, o enredo é mais ou menos o seguinte. Supostamente, o livro e o filme, eles pregam que em suas obras, Leonardo da Vinci ele teria colocado um código. E nesse código, ele teria identificado a filha de Jesus. Jesus ele teria se casado com Maria Madalena, e a filha de Jesus teria criado uma linha do sagrado feminino que chegam até os nossos dias. E se estende, essa possível descendente de Jesus ficaria lá na Europa e ficaria por lá. De acordo com a ideia, de acordo com o livro, a ideia de que Jesus é divino nunca foi dos discípulos e os seus apóstolos não acreditavam que Jesus é Deus. Segundo o livro Código da Vinci, Jesus foi considerado Deus num concílio que a igreja teve, que é o concílio de Nicéia, no ano 325. E o livro também afirma que num concílio que foi com uma votação apertada, quase que ainda não aceitava que Jesus era Deus.
Consegue me entender o que eu estou dizendo? O livro diz que a igreja só aceitou que Jesus é Deus no ano 325. Deixa eu contar uma coisa para vocês. O fato é, no concílio de Nicéia, 318 bispos estavam presentes. 318. 316 bispos concordaram que Jesus era Deus. Apenas 2 recusaram. Ora, você acha que isso parece uma votação apertada? Vamos mais, vamos além, vamos perguntar aos pais da igreja. Vamos perguntar aqui aos pais da igreja o que eles diziam sobre quem era Jesus. Vou mencionar alguns para vocês. Provavelmente, talvez algum você conheça. Inácio, escrevendo no ano 105, diz: o próprio Deus se foi manifestado em forma humana. Clemente, no ano 150, é apropriado que você pense em Jesus Cristo como Deus. Depois, Justino Marte, no ano 160, diz assim: sendo ele o verbo de Deus, ele é mesmo Deus. Tertuliano, no ano 200, diz: Cristo, nosso Deus. Orígenes, no ano 225, constatou: ninguém deve se ofender com o fato de que o nosso Salvador também é Deus. Novaciano, no ano 235, diz: ele não é apenas homem, mas também Deus. Meus queridos, já falamos de 2 coisas. Já falamos dos achados arqueológicos que confirmam que Jesus existiu, um Jesus histórico. E nós acabamos de ver que os pais da igreja concordavam muito antes do concílio de Nicéia. Eu estou mencionando para vocês pessoas do primeiro século, do primeiro e segundo século aqui, antes do concílio de Nicéia, que já declaravam que Jesus era Deus. Os primeiros cristãos entendiam que Jesus, de fato, é Deus, o divino Filho de Deus, e que a sua promessa de vida eterna é real, não é brincadeira, não é uma filosofia de uma suposta boa vida nessa terra. E agora eu te pergunto, será que existe mais alguma evidência do primeiro século? Existe sim um historiador chamado Joséfo, do ano 37, que nasceu no ano 37 e morreu no 39. Ele também declara que Jesus é Deus. Um outro historiador, agora um historiador romano chamado Tácito, ele diz assim: Christus, cujo nome cunhou o nome dessa religião, chamado os cristãos, sofreu penalidade extrema durante o reinado de Tibério pela mão de um de seus procuradores, Pôncio Pilatos. Não restam dúvidas, irmãos, de que Jesus existiu e de que os pais da igreja já afirmavam que ele era Deus. Porém, ainda existe uma outra evidência, a evidência de que ele mesmo diz ser Deus. Abre sua Bíblia em João, por gentileza, no capítulo 6. João, no capítulo 6. Nós vamos ler o verso 33, capítulo 6, verso 33, e depois nós vamos ler o verso 58. Diz assim, João 6, 33. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ele se identifica como o pão do céu, que desce e que dá a vida. Depois vamos lá para o verso 58. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele em que vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Meus queridos, Jesus diz que ele é o pão e ele se identifica várias vezes no Evangelho de João como o eu sou, como quando ele vai falando do pão, quem é este pão? Eu sou este pão. Me dá, Senhor, dessa água da vida. A mulher no tanque lá de Jacó perguntava: eu sou a água da vida. Quando Lázaro morre e as meninas estão preocupadas, lá assim, Senhor, eu sei. Jesus fala, ele não morreu, mas dorme. Assim, mas Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Jesus fala, eu sou a ressurreição. Cada vez que Jesus dizia, eu sou, ele estava lembrando os seus ouvintes de que ele era verdadeiramente o eu sou do Antigo Testamento. Lembra lá?
quando Moisés foi tirar o povo do Egito e mandaram perguntar, quando você for lá o que é para eu dizer para as pessoas? Deus fala com Moisés o seguinte, diz que o Deus eu sou te enviou. Jesus também se identificava como filho de Deus, como eu sou do Antigo Testamento, o próprio Deus. Você ainda duvida que Jesus é Deus? Não duvide. Mas ainda há mais prova. E esse último grupo de provas que eu quero mostrar para vocês tem a ver com a profecia. Você está com a sua Bíblia aí? Você consegue mexer ela rápido? Vai comigo em Miqueias, por gentileza. Essa é uma profecia bem interessante. Miqueias está no finalzinho do Antigo Testamento. Miqueias, antes de Naum, depois de Obadias. Miqueias, no capítulo 5, verso 2. Você já abriu sua Bíblia? Miqueias, capítulo 5, verso 2. Diz assim, olha. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Essa profecia aqui está dizendo o seguinte, que lá em Belém o Salvador viria, ele nasceria lá em Belém. Porém, deixa eu te contar uma coisa, Maria ela não era de Belém, deixa eu te contar, Maria era de Nazaré. Nazaré é 150 quilômetros ao norte. Belém fica 150 quilômetros ao norte de Nazaré. Olha que interessante. Como é que alguém, uma mulher grávida, ia andar 150 quilômetros montada num jumento para ter um filho lá? Pois é, ela fez isso. Engraçado, né? Como que a profecia ela é perfeita. Lembra da profecia? Ela é perfeita. Não somente isso. O profeta Isaías predisse em Isaías 7,14 que a virgem receberá e dará luz, conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Não somente isso, a profecia de Isaías capítulo 53, você provavelmente já conhece de qual, diz assim, olha, ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um de nós se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Esse texto, ele é tão perfeito na aplicação que faz a Jesus, que algumas pessoas começaram a dizer que esse texto foi escrito depois que Jesus nasceu e que morreu. Olha que loucura. Mas aí vem a arqueologia de novo comprovar. Os achados do Mar Morto, na caverna de Qumran lá, acharam o livro de Isaías e eles datam de pelo menos 600 anos antes de Cristo. Que dúvida que você pode ter, irmão. Que dúvida de que Jesus é Deus. Que dúvida. Outra passagem, outra profecia foi dada também em Isaías, agora capítulo 61. O Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Jesus expôs um maravilhoso sistema de ética, mas ele é muito mais do que um filósofo ético. Sua vida é um exemplo brilhante de conduta moral, mas ele é muito mais do que um exemplo de vida. Seus ensinamentos revelaram a vontade de Deus de uma maneira como nunca vai ser superada. Ele é o nosso Salvador, porque veio dar vida por nossos pecados. Ele é o nosso restaurador, porque ele também veio curar os perdidos. Eu conheci muitas pessoas que sofrem. A minha vida, ela tem sido... Deus tem me levado a conhecer muitas pessoas que sofrem, muitas pessoas que perdem filhos, que perdem pais, casais jovens que não podem... Encontrei uma moça não faz muito tempo. Perguntei para ela, cadê o filho? E ela baixou os olhos e triste. Ela falou assim, olha, eu tenho endometriose, eu sonho demais em ter um filho. Pais que perdem os filhos, irmãos,
Cada um tem a sua parcela de decepção. E é confortador demais saber que Jesus não é um filósofo, que Jesus não é um pregador simples, que Jesus é Deus. Ele é o divino Filho de Deus enviado para restaurar a paz nesta terra e para restaurar a criação. Ele perdoa o nosso passado e traz poder e alívio ao nosso presente. Ele perdoa e transforma. Ele cura a nossa dor e restabelece as nossas forças. Ele é nosso Salvador, Redentor, nosso Senhor e Rei que virá em breve. Ainda existe uma outra profecia em Isaías capítulo 42, verso 7, que diz que ele viria para abrir os olhos dos cegos e para tirar a prisão do cativo e do cárcere, os que jazem em trevas. Olha, não tem mais uma prisão, uma cegueira que se compare, uma cegueira tão grande que se compare à cegueira espiritual que tem na terra hoje. Não tem nada maior do que isso. A Bíblia fala desses indivíduos como nuvens sem água, que são levadas de um lugar para o outro sem chegar a lugar nenhum. Estrelas errantes. Mas Jesus, como a profecia diz, abre os olhos destas pessoas, dando a eles condição de enxergarem a condição que estamos vivendo e verem que não há salvação nem solução neste mundo. Ele oferece significado e propósito para uma vida e um coração que é purificado e transformado. O maior filósofo do mundo não pode ser comparado a Jesus, porque de que adianta eu falar de um céu lindo se a pessoa é cega? De que adianta eu falar da beleza de um pôr do sol para uma pessoa que não pode ver? Só Jesus abre os olhos. Entende que Jesus é muito mais do que um filósofo? Na realidade, é a ressurreição de Jesus que coloca ele num patamar completamente diferente de qualquer líder que já existiu nessa terra. Mexendo pelas redes sociais, Facebook, Instagram e tal, me deparei com uma imagem uma vez de vários túmulos assim, lápides. Em uma estava escrito Mahatma Gandhi, em outra estava escrito Maomé, em outra estava escrito Buda, em outra estava escrito Stalin, Hitler, vários túmulos assim. O legal era que tinha um escrito Jesus, mas o túmulo estava aberto. Consegue perceber que Jesus é diferente por causa da sua ressurreição? A sua ressurreição é a nossa garantia de que a nossa morte não é para sempre. É nossa certeza de que Ele tem em suas mãos a chave do inferno que Ele disse que tinha e que poderá abrir os sepulcros quando Ele voltar. Você sente saudade de alguém? Seu coração chora quando você lembra de alguém que já se foi? Nenhum desses outros líderes que eu mencionei aqui te dá alguma garantia para isso, mas Jesus dá. Você quer encontrar alguém que já se foi, que já está descansando? Jesus diz que Ele é a ressurreição e a vida. A maior prisão que alguém pode estar, embora as drogas sejam ruins, mas a maior prisão que alguém tem é a prisão da morte. Meus queridos, preciso terminar. Algumas pessoas sofreram prisões, tortura no período da perseguição. Sofreram tortura até a morte. E sabe por que eles fizeram isso? Não foi crendo num líder político aqui. Eles criam no Filho de Deus, que tem poder para restaurar e para curar. E talvez enquanto eu falo com você, você pense assim, tá bom, eu creio. Eu já entendi, Luiz. Você me deu argumento suficiente para que Jesus existiu. Mas eu tenho um problema com você, que é o seguinte. Você tem sua Bíblia aí? Vamos lá para Tiago, rapidinho. Esse é o último texto que nós iremos ler nessa noite. O Tiago capítulo 2, verso 19. É um texto forte, bem forte, mas ele serve para lembrarmos que crença não é o bastante. Tiago 2,19 diz assim: mas alguém dirá, tu tens fé? Aliás, crês tu que Deus é um só? Parabéns. Se você crê, ótimo. Beleza, ok. Sabe um ok? Mas não é nada demais. Por quê? O verso continua, verso 29.
Verso 19. Até os demônios creem e tremem. Tem muito demônio fazendo melhor do que nós, porque eles tremem, nós somos irreverentes na casa de Deus. Crer não é o bastante. A fé, como Jesus ensinou, ela precisa ter um compromisso. Você dizer que crê em Jesus, mas não deixar Ele ser o Senhor da sua vida, não adianta de nada. Esse Jesus que promete vida, que quer ser o seu Senhor, se você não permitir, não adianta nada. Se fosse suficiente apenas crer, isto é, reconhecer a verdade de maneira intelectual, até os demônios se salvariam. Você precisa fazer o que eles não fazem. A fé verdadeira envolve compromisso, envolve responsabilidade. A verdadeira fé vai te levar a fazer aquilo que os demônios não fazem. Entregar a sua vida a Jesus. É uma decisão de se identificar com Jesus de maneira pública. Não é para viver escondidinho, como se Jesus fosse seu amigo secreto. Não, você precisa manifestar o seu desejo de ter esse Jesus de maneira pública. E sabe como é que isso acontece? Através do batismo. Provavelmente eu estou conversando com alguém que ainda não se batizou. O que você está esperando, meu irmão? A pandemia acabar? Pode ser. Ou você está enrolando faz tempo e está usando apenas uma desculpinha da pandemia. Nós damos um jeito para te batizar. Não tem problema. Você quer batizar? Escreve aí. Escreve, por gentileza, eu quero me batizar. E a gente vai dar um jeito de te encontrar. O pastor dessa igreja vai te encontrar e te mostrar que aquele que crer e for batizado será salvo. Jesus diz em João 3,17, João 6,37, aquele que vem a mim de maneira alguma lançarei fora. Vou terminar contando uma história para vocês. Alguns anos atrás, o pastor Mark Finley, ele conta neste livro que eu apresentei para vocês no início, que ele foi fazer uma semana de oração, um evangelismo lá na Rússia. Para quem não sabe, a Rússia ela funciona com regime comunista. Lá não se pode falar de Jesus. Lá não se pode falar de Jesus de maneira aberta. Na antiga União Soviética, né? E depois de pregar numa igreja, uma irmã no final do culto chamou ele e a esposa dele para almoçar na casa dela. Chegando lá, o pastor Mark Finley e sua esposa viram que a casa era uma casa muito simples. E quando eles viram a comida, eles ficaram sem graça, porque eles perceberam que talvez aquela mulher tivesse gasto o salário de um mês inteiro para poder fazer aquela comida. Conversa vai, conversa vem. O pastor pergunta para ela o seguinte, olha, qual é a experiência mais difícil de sua vida sob o regime comunista? Quando ele faz essa pergunta, ele percebe que ele fez uma pergunta errada. Alguns instantes de silêncio, ela continua, olha, era o seguinte, eu tinha 2 filhas, uma de 9 anos e uma de 11. E eu pregava para elas em casa, eu ensinava de Jesus para ela em casa, eu cantava com elas em casa, eu lia a Bíblia para elas à noite. Só que eu não sabia que eu tinha um espião no andar de cima da KGB. Ele deve ter nos ouvido cantar. Uma noite, já à tarde, eles bateram forte na minha porta. Ela dizendo. Quando ela abriu, eles entraram de maneira brusca, as meninas gritaram e eles pegaram uma das meninas, a menina mais nova, de 9 anos. As meninas ficaram aterrorizadas. Eles pegaram ela e falou o seguinte, e que eles ameaçaram, dizendo que iriam levá-la para um lugar onde ela pudesse ser educada de maneira correta. E ameaçaram para a mãe, falaram assim, olha, se você continuar pregando essa religião aí, nós viremos para buscar a outra. Ela chorou, lógico que essa mãe chorou. Isso aconteceu há 28 anos, ela dizia, e desde então ela nunca mais viu sua filha. 28 anos se passaram, a dor não diminuiu, não ficou menor. Apesar disso, em meio a lágrimas, ela disse assim, aquela mãe, pastor Mark, eu quero lhe dizer uma coisa muito importante. Deus me susteve, Ele me deu esperança.
Eu jamais poderia passar por isso sozinha. Minha vida seria esmagada e destruída, mas o Cristo vivo, o Filho de Deus, tem me dado forças. Todos os dias eu oro pedindo a Ele que coloque em seus braços sobre a minha menina e que fique bem perto dela. E eu sei que um dia eu verei ela outra vez. Muitos líderes nos ensinam várias formas de morrer. Alguns líderes nos ensinam a morrer com honra, outros com dignidade, outros ensinam a morrer com ousadia, como herói, mas nenhum deles é capaz de te ensinar a morrer com esperança. Só Jesus traz a solução para a morte. E deixa eu te falar, irmão, por que ainda você não entregou sua vida a Jesus? O que você está esperando? Você está esperando morrer sem esperança? Hoje é dia de salvação na sua casa. Hoje é um dia onde Jesus veio para poder trazer esperança à sua casa. Mas Ele precisa que você diga um sim. Ele precisa que você deixe Ele entrar, esse Jesus que não é apenas um líder, não é apenas um filósofo, Ele é muito mais, Ele é o Filho de Deus que tem todo o poder no céu e na terra para fazer da sua vida uma vida melhor. E mesmo que ela não seja tudo aquilo que você sonhou, existe um céu preparado para mim e preparado para você. Não demore mais, não demore, eu lhe peço. Eu tenho certeza que eu estou conversando com alguém que precisa entregar a vida a Jesus. Entregue hoje. Escreva nos comentários aí que você quer uma visita. A igreja vai procurar alguém para te visitar, vai mandar alguém. Escreva, gente, eu quero uma visita. Eu preciso Jesus na minha vida, eu preciso me batizar, eu preciso entregar minha vida a Jesus. Eu não consigo viver, eu estou inquieto, eu estou tomando tantos remédios, eu não consigo dormir. A minha família está uma desgraça, meu casamento acabou. Jesus tem a solução para você. Esse Jesus, Filho de Deus, tem. Mas Ele precisa que você permita. Você vai permitir? Ou vai continuar vivendo nessa vida aí? Eu espero que você permita hoje. Que você não espere mais. Ele quer entrar. A mesma esperança que estava no coração dessa moça pode estar no seu. E você pode ter dias de paz e esperança ainda nessa terra. O irmão vai cantar mais um hino para terminar. Enquanto ele canta, você vai fazer uma oração poderosa aí na sua casa. Você vai entregar a sua vida a Jesus e permitir que Ele faça todas as mudanças necessárias. Ele não vai ser só o seu Salvador, Ele vai ser o seu Senhor também. Mesmo que a dor tente me afastar de ti, meu coração anseia por te amar e te querer sempre mais, sempre mais. Quero aprender a depender mais de ti. Pra que lutar com minhas forças? Sei que nada posso conseguir, mas confio em ti, Jesus. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim, pois estou bem certo de que tudo coopera
para o bem de quem ama a ti. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim, pois estou bem certo de que tudo coopera para o bem de quem ama a ti. Quero aprender a depender mais de ti. Pra que lutar com minhas forças? Sei que nada posso conseguir, mas confio em ti, Jesus. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim, pois estou bem certo de que tudo coopera para o bem de quem ama a ti. As aflições desse mundo não se comparam com a glória que há de ser revelada a mim, pois estou bem certo de que tudo coopera para o bem de quem ama a ti. Tudo coopera pro bem de quem ama a ti. Amém, Senhor. E então, fez a sua oração? Entregou sua vida a Jesus? Vamos orar juntos. Nosso Senhor Deus, estamos falando contigo, ó Pai, tendo a certeza de que o Senhor é Deus de verdade. Também, Pai, falamos contigo porque o teu Filho Jesus Cristo pediu que fizéssemos isso todas as vezes que precisássemos. Senhor, eu tenho aqui assistindo este programa nesta noite várias pessoas, dezenas de pessoas que precisam converter a sua vida a Ti, pessoas que ainda não acreditam que o Senhor é Deus. Pai, por gentileza, eu lhe peço que de uma vez por todas o Senhor concretize a certeza de que o Teu Filho tem poder para mudar uma vida inteira, que não importa o que tenha acontecido para trás, o Senhor tem poder para fazer de nós novas criaturas. Dê para os nossos ouvintes, ó Pai, a certeza também de que o Senhor está voltando e de que o Senhor vai tirar da tumba todos os teus filhos que morreram na esperança de que o Senhor viria, e que nós precisamos estar preparados para este grande dia. Senhor, realize os milagres na vida das pessoas, naquelas que precisam, para, Senhor, que eles creiam também no Senhor. Dá-nos, ó Pai, uma noite alegre. Faça-nos dormir de novo aqueles que faz tempo que não dormem de preocupação e medo. Que eles possam, Deus, como um bebê, dormir, deitar e dormir, porque só o Senhor faz repousar em segurança. Salva a nossa vida, é o que lhe pedimos. No nome de Jesus, amém. Deus abençoe você. Que bênção, que bênção. Privilégio, realmente. É muito bom, muito confortante ouvirmos uma mensagem de Deus. Com certeza, nossos amigos que estão ali assistindo, eles
se sentem em paz, muito bem, fortalecidos, né? Revigorados, né? A palavra de Deus tem esse poder de nos revigorar, revigorar nossas forças. E temos alguns comentários aqui, né, do pessoal que estava assistindo, participando. Temos aqui o Éder Ferreira, lá da IAS de Santa Lúcia, que está dizendo aqui que estava ligado no culto, que está ligado no culto, né? Temos aqui a Maria Brito, dizendo amém, Senhor, que Deus seja louvado. Temos o Isaías Rosa, que eu descobri nos bastidores aqui, que é o pai do nosso pregador. Está dizendo aqui que Deus seja louvado, o Espírito Santo o inspire, realmente inspirou. Tem aqui o Antônio Luiz Batista também dizendo culto abençoado, louvado seja o nome do Senhor. E a Bruninha Salgado, que também descobri que é a esposa do nosso pregador, disse amém, que Deus use para falar aos nossos corações. Né? Pessoal ligado mesmo. Temos aqui outros comentários também, né? Todos desejando boas noites. Vamos adorar a nosso Deus. Rosimeire Gonçalves, estamos aqui ligadinhos, né? Bênção ali, que Deus continue abençoando. Solange Silva, uma pregação maravilhosa, amém, ouvir a palavra de Deus, né? Dorothy Santos, disse de Marambaia, também ligadinha ali. Ana Paula, eu amo meu Jesus de verdade, através de muitas angústias e sofrimentos. Ele me ensinou a amá-lo sobre todas as coisas. E isso tudo aconteceu para que eu viesse a entender que sou tão dependente dele, quanto o ar que respiro. Obrigada, meu Deus, por tudo. Amém, Ana Paula, que bênção. Muito bom colocarmos nossa vida nas mãos de Deus. E Ediane Almeida também, Deus abençoe. Realmente, uma bênção esses momentos, né? Momento de gratidão, de louvor. E que Deus continue abençoando o pastor Luiz Fernando e também aí o ministério de louvor, nosso irmão Antônio, que Deus continue usando. Nós chegamos então à parte final, né? E mais uma vez foi uma bênção e fica o convite, né? Nós estamos transmitindo o culto também nas quartas-feiras, aos sábados pela manhã. E estejam com a gente para louvar e engrandecer o nome de Deus. Vamos orar, pastor, para a gente terminar? Vamos orar então? Deus Santo que estás nos céus, obrigado, Senhor, mais uma vez, porque tem falado as nossas vidas, nossos corações, Senhor. Deus Santo, que Tua palavra possa obrar em nossas vidas, que possamos, Senhor, tomar uma decisão, fazermos a escolha certa a cada dia, a cada momento. Nos dê uma ótima semana, Senhor. Nos guie e nos abençoe. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém.